Bem, hoje nós vamos finalizar o assunto sobre elevadores. Bem, isso já foi feito, já encontra-se na plataforma uma aula sobre elevadores, mas como eu vou postar alguma atividade sobre elevadores na plataforma como exercício, vou dar exemplo na aula de hoje, eu vou gravar mais um videozinho, pelo menos com uma parte, né? Vou repetir, vou gravar um videozinho com uma parte sobre elevadores, vai ser especificamente descendo retardado e subindo acelerado, beleza? E esse vai servir de apoio na hora de resolver as atividades. Eu posto ele lá separado antes da atividade, beleza? Vamos lá então, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou gravar em duas partes, tá? Vou pedir a compreensão de vocês aí. Vou gravar em duas partes, B e C, tá? É bom que serve de apoio quando você for fazer atividade lá na plataforma. Que provavelmente eu vou postar ela essa semana, mas eu não vou colocar prazo. Eu vou deletar semana que vem, que é folga, tá, gente? Eu vou botar um prazo bem maior, tá? Beleza, então tá aqui a massa 60 quilogramas. Vou considerar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Agora, eu vou até escrever ela aqui depois, dependendo do referencial que eu assumir, eu vou até colocar ela aqui, tá? Como assim, dependendo do referencial? Ó, o B, descendo acelerado. Se eu for considerar que descer, né, é positivo, eu vou perguntar muito isso na atividade. Eu estou querendo explorar o máximo possível a atividade, entendeu? Então, a gente costuma cobrar na atividade só a indicação da balança, né? Lembrando que tem uma balancinha aqui. Opa, esqueci de falar, né? Porque é revisão, esqueci de falar. Faz de conta que tem uma balancinha aqui, né? Então a gente costuma só pedir a balancinha até excede. Então tem uma balança aqui, né? Aí o que acontece? A gente costuma pedir só a indicação da balança. Geralmente o nosso objetivo é sempre esse, né? Mas vamos compreender esse negócio melhor, né? Então tem uma balancinha aqui que esse cara está aqui em cima dela. Beleza, o outro aqui a mesma coisa, tá? Todos eles estão em cima de uma balança para ver se muda alguma coisa. Beleza. Então tá aí. Então tá aí a balancinha. Aí eu coloquei aqui velocidade para baixo e ele está descendo, só para indicar que ele está descendo. Do lado da direita aqui, ele está subindo, beleza? Então coloco a velocidade dele lá, se está subindo, beleza? Subindo, isso aqui é a velocidade. Aí eu vou falar sobre aceleração. Bem, que aí a gente vai se orientando, entendeu? Depois fica mais fácil de concluir. Se você for acompanhando aqui desde o início, ó, fica mais tranquilo. Se ele falou na letra B que está descendo e está acelerado, então, na mesma direção, o único jeito de aumentar essa velocidade é fazendo uma aceleração na mesma direção. Então, se ele está acelerado, existe uma aceleração na mesma direção. E o carinha C, ele está subindo e está retardando. O único jeito de você retardá-lo, né, quando ele estiver subindo, é fazendo uma aceleração contrária a ele, né? Porque você quer frear o elevador, então você vai fazer uma força contrária. Isso aqui já ajuda muito, isso aqui na mesma direção e sentido caracteriza o quê? O fato dele ser acelerado. Isso aqui em sentidos contrários, né, mesma direção, sentido contrário, caracteriza o fato dele ser retardado. Então, eu vou considerar que para baixo é positivo. Então aqui vocês vão considerar para mim 3 metros por segundo como positivo. Só que aqui do lado, na C, ele também aponta para a mesma direção e sentido. Então aqui ele também é positivo. A aceleração também é positiva. Então a única pessoa que mudou aqui, a única grandeza, né, que mudou o sentido aqui foi a velocidade. A velocidade é positiva na letra B, tá? Eu vou manter a legenda aqui. Ele é positivo na letra B e negativa na C. Ok. Agora vamos às forças, né? Porque eu já falei de uma aceleração aqui, sem falar quem gerou essa aceleração aqui.
Então vamos à força. Bem, vou desenhar as forças que existem, que estão atuando aqui, e vocês vão me interromper sempre que necessário, tá? Então vou considerar aqui. Lógico que eu vou mudar de cor, senão fica impossível. Ô, Carlos, Oi, quando você escolhe, tipo assim, as forças, aí você escolhe as forças que estão atuando na pessoa em específico, né? só na Mas, pessoa. mas é tipo assim, no elevador também vai ter força nele, só que aí considera da pessoa, né? Exatamente. Vai ter uma força aqui, ó, por exemplo, que seria talvez uma força aqui de tração devido ao motor que está puxando aqui o nosso elevador. Só que eu não vou considerar essa força não, tá? Eu vou considerar só as forças que existem no carinha aqui, tá ok? Tá bom, tá bom. É só nele. Então o que, que eu fiz aqui já? Eu fui lá e desenhei a força peso do mesmo tamanho, tá? Do mesmo tamanhozinho aqui para cada um deles, porque o peso, né? E a gente tem que sempre lembrar disso aí para não ficar preso às fórmulas. Peso, tá? Ele é massa, que é a massa da pessoa, 60 quilos aqui, vezes o G, que é a aceleração da gravidade, tá? Que também não vai mudar. Tá me escutando? Oi, agora eu tô. Eu vi que você Ah, desconectou tá. aí. Então, tentar desembolar isso aqui um pouco. Então, o que que acontece? Essa aceleração 3 aqui foi dada, tá? Essa aceleração G é a aceleração da gravidade, essa daqui é a força peso. Então a força peso, ela é invariável, né? Ela é o 60 vezes 10 aqui, 600 newtons. Por isso que eu desenhei, tá? Eu desenhei ela lá igualzinha nas duas situações. E se fosse possível colocar aqui as 4 situações no quadro, eu colocaria as 4 situações todas com peso na mesma direção, no mesmo sentido, com o mesmo valor, 600, ok? Agora eu vou para normal. A força normal é a indicação da balança. Então vou até colocar aqui, ó. Normal é sinônimo de balança. Sempre que eu falar normal, eu estou pedindo exatamente, tá? A indicação da balança. Então o objetivo aqui, né, para ficar bem claro, o objetivo, né, aqui é exatamente determinar a indicação da balança. Então nós vamos determinar, tentar descobrir aqui, a indicação da balança. E a indicação da balança nada mais é do que a normal. É justamente, destacando aqui, a força normal. Porque a força normal é uma força de superfície. Então, depende do quanto você pressiona a nossa balança. Lembrando aqui, a nossa balança, ela é uma superfície que você está em contato com ela. Aí você imagina que abaixo dessa superfície tem uma mola ali, por exemplo, que você vai pressioná-la, tá? Ali dentro da sua balança, tá? E dependendo do quanto você pressionar essa mola, né? Eu sei que ela é eletrônica e tudo mais, outras variáveis ali que vai indicar o peso, mas vamos pensar de forma grosseira, pensar na minha mola aqui. Quando eu deformar, amassar, pressionar essa mola aqui, a balança vai registrar justamente o que você conseguir pressionar aqui. E o fato de você subir ou descer, acelerado ou retardado, você pressiona mais ou menos a balança. E assim que você pressiona a balança, tá? Ela responde, assim que você provoca, exerce uma força sobre ela, ela responde, né, com uma força em sentido contrário. Beleza. Se na letra B, descendo acelerado, ele está descendo acelerado. Se ele está descendo acelerado, é porque a força que estiver para baixo, ela tem que ser a maior. Eu não posso colocar uma normal aqui, ó, né? Uma normal aqui em cima, colocar do lado dele aqui, ó, uma normal que seja do mesmo tamanho ou maior que o peso. Eu tenho que colocar uma normal pequenininha, tá? Por que, que eu tenho que colocar uma normal pequena? Porque é a única força contrária ao movimento,
né, normal, e a resultante, né, o resultado dessas duas forças aqui, ó, porque elas são contrárias, eu vou fazer uma menos a outra. O que sobrar aqui tem que ser para baixo, ou seja, a minha força resultante, como a aceleração está para baixo, a minha força resultante também tem que ser para baixo. Tá, gente? Por favor, se tiver alguma dúvida aí, vocês me interrompam. Tá? E o único jeito dessa força resultante ser para baixo, ou seja, sobrar força para baixo, é a força peso sendo maior. Tá ok? É a força peso sendo maior. Em contrapartida, do lado de cá, né, ele fez o quê? A força resultante é para baixo também. Então depois eu vou analisar, mas aí, de cara, mesmo que eu não, né, não tenha analisado aqui direito ainda, você tem que concluir que a força resultante é na mesma direção da aceleração. E o melhor seria dizermos o contrário, olha só. A aceleração é na mesma direção da força resultante. Por quê? Porque força resultante, né, lembrando aí, lá naqueles sisteminhas lá de bloco, quando eu estava acelerando o bloco lá, eu usava essa fórmula e vou continuar usando. Você faz força em alguém, ou seja, numa massa, com qual objetivo? Qual a consequência de fazer força em uma massa? Qual é a consequência de empurrar alguém, né? Empurrar uma cadeira, né? Esquecendo atrito? É tirá-la do lugar, mudar a velocidade dela, ou seja, provocar uma aceleração. Beleza? Provocar uma Mas ele não aceleração. vai subir, não, Carlos? No caso desse exemplo C, por exemplo. O C ele está subindo. Só que eu queria que você pensasse o seguinte: ele está subindo, aí de repente, vou parar, né? Vou apertar aqui, vou descer, vou parar no próximo andar. Aí quando você for parar no próximo andar, você vai ter que acionar o quê? Você vai ter que frear esse negócio aí, né? Ah, tá. Considera Vou, como se ele já estivesse naquele movimento. isso, já tivesse naquele movimento, você vai frear ele. Então, por isso que surgiu uma força contrária e uma aceleração consequentemente contrária também, tá certo? Então a Tá velocidade bom. ela serve de referência, né? Ele fala comigo que você está descendo, desenho lá para baixo, fala comigo que você está subindo, eu ponho lá para cima, mas aí eu considero que ele já está descendo e o cara resolveu, tô com pressa. Digamos que fosse possível acelerar o elevador ainda mais, né? Tem um botãozinho lá mais rápido. Aí você aperta ele, ele acelera. Para ele acelerar, quando ele estiver descendo, né? É como se você tem que. Não tem como você mudar o peso. Não tem como você aumentar o peso. Então, você acaba diminuindo a normal. Eu acho que assim é mais fácil de pensar. Tá ok? Então, assim, eu acho que fica mais fácil de pensar. Tá Então, bom. aí eu queria que mais gente manifestasse se tiver alguma dúvida, tá? Que aí agora eu vou armar meu raciocínio aqui. Então, a letra B, vou concentrar só na B aqui agora. Velocidade para baixo, aceleração para baixo, porque ele está descendo acelerado, então a aceleração também é para baixo. Força resultante também é para baixo. Então, na situação B, vamos apertar aqui. Na situação B, eu tenho, e aqui eu vou deixar o espacinho para C. Na situação B, eu tenho força resultante vai ser igual. Na B, tá? Como o peso é maior, vai ser o peso, que é 600, menos a normal. Tá certo? O peso eu já até calculei que é 600. E a força normal poderia ter calculado também, né? Por quê? Olha só, a força normal é a massa vezes a aceleração. Então vai embolar um tiquinho aqui. É esses dois aqui, ó. Tá? Então é justamente esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Opa. Esses dois aqui Calma, é qual, Carlos? Eu perdi. Na onde você tá de novo? massa vezes aceleração. Eu vou calcular a força resultante aqui, ó. Vou deixar ela aqui em cima. Deixa eu tirar essa tração, já que eu não vou usar essa tração, tá? Aí eu coloquei força resultante aqui, vou continuar com ela aqui. Beleza. Aí eu vou calcular essa força resultante agora. O que eu preciso para calcular a força resultante? Aqui, ó. Eu preciso da massa e da aceleração. Então, força resultante aqui vai ser igual para todos, independente se está subindo ou descendo, a força resultante vai ser a mesma. Por quê? A massa do sujeito é 60 quilogramas.
A aceleração é 3. Eu não vou mudar. Ou ele acelera ou ele retarda com 3. Então, a minha força resultante vai ficar 180 newtons. Tá? 180 newtons. Ou 180 newtons para cima ou 180 newtons para baixo. Então, olha o que eu fiz. Eu calculei a força-peso, que eu tenho que calcular sempre, não tem jeito. Ela é igual para todos os casos. E calculei a força resultante, que também é igual para todos os casos que eu propus aqui. Eu só tenho que... Então, o que vai mudar, afinal de contas? Eu só tenho que descobrir quando que eu faço peso menos normal e quando que eu faço normal menos peso. Aí eu descobri que eu fiz peso menos normal porque ele está descendo, ele está acelerado, então a aceleração é para baixo, então a força resultante também é para baixo. Se a força resultante é para baixo, eu pego a força que está apontando para baixo, que é o peso, menos a normal. Então eu chego a essa conclusão aqui. O meu objetivo é o quê? É descobrir a normal. Né? A normal aqui, então, vai ser o quê? Vou passar o peso para o lado de lá, tá? Faça isso aí, por favor. Então vai ficar o peso, a força-peso, mais a normal. Opa, fiz bobagem aqui. Deixa eu passar direitinho aqui. Eu tô com a normal é negativa, né? Aí eu passei o peso para o outro lado, ficou força resultante menos o peso. Aí, consertando esse sinalzinho aqui, tá? Para chegar à conclusão correta sobre a minha normal, eu vou ficar com o normal, vou inverter o sinal de todo mundo aqui, ela vai ficar peso menos força resultante. Então, eu vou fazer minha normal, abreviando aí, vai ficar 600 menos os 180, tá ok? Então, vai ficar aqui 420 newtons. Esse aqui é a minha normal. Tudo bem, galera, até aí? Beleza. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Eu peguei peso menos normal, todo mundo acompanhou aí, né? Agora, na situação aqui do lado, que é a C, que ele está subindo e está retardando, então imagina que ele já estivesse subindo, aí a pessoa resolve pisar no freio. Então tem uma aceleração contrária, uma força resultante natural, né, consequentemente contrária também, né? Então porque o movimento é retardado, eu estou tentando parar o elevador, ele estava subindo, estou tentando parar, então a força resultante também é para baixo, só que é uma situação de subir retardado, diferente da B. Então, o que vai acontecer? Como a resultante é para baixo, fisicamente é a mesma matemática do lado aqui. Se a resultante é para baixo, é peso menos normal. Tá? Eu coloquei os pares aqui, meio que de propósito, para a gente perceber que fisicamente, descendo acelerado é igual a subir retardado. Por quê? Quando você está descendo acelerado, a aceleração é para baixo. Quando você está subindo retardado, subindo e tentando parar, a aceleração também é para baixo. Então, fisicamente, eu vou ter as mesmas situações. Né? Força resultante, no caso da situação C, vai ser o peso menos a normal também. Aí vai dar exatamente o mesmo resultado que deu aqui. Observe que isso aqui, tá? A gente fala peso, a gente chama de peso aparente, tá? A gente pode chamar de peso aparente também. A sensação que a pessoa tem, tá? Aparente. A sensação que a pessoa tem é que, de fato, ela está pressionando menos. Eu só esqueci de colocar normal aqui, né? Tem que colocar normal aqui de mesmo tamanhozinho lá que eu coloquei aqui do lado, aproximado, né? Aproximado não, né? Tem que ser igualzinho à situação que eu coloquei aqui. Então, aqui é minha normal também menor, tá? Então, quando eu estou descendo acelerado, aceleração para baixo. Quando eu estou subindo e freando, a aceleração também é para baixo. Imagina que subindo, freando, alguém está te puxando para baixo, né? Então é o peso aparente. Aqui vai dar aquele friozinho da barriga, né? Que vai dar uma sensação que você está mais leve mesmo, tá? Por quê? Porque imagina que você está descendo, tá subindo
E vamos pensar em inércia. Eu acho que inércia sempre ajuda aí. Vamos pensar em inércia. Se você for pensar em inércia para ver se faz sentido isso que eu acabei de falar, inércia seria o quê? Letra C. Tendência de continuar subindo. Aqui é a minha velocidade, subindo. Aí ele resolve parar. Então a minha tendência é continuar subindo. É como se é o elevador que está tentando parar. Então, naquele momento que o elevador tenta parar e eu quero continuar subindo, eu pressiono um pouco menos a balança aqui, ó. Eu pressiono um pouco menos a balança, porque eu quero continuar subindo e o elevador resolveu parar. E aqui na B também dá para entender, porque a B está descendo numa boa e tal, aí de repente ele quer descer mais rápido ainda. Então imagina que você está num carro andando e ele resolve acelerar de uma vez, né? Porque é o movimento acelerado. A tendência sua é ficar. Então naquele momento, naquele instante, ele acaba pressionando um pouco menos a superfície e como aceleração normal, né? Normal, eu não posso esquecer que a normal é uma força de superfície, né? Ela está relacionada com superfície, né? É isso que quase que sai um superfície aqui. Ele está relacionado com superfície, ok? Tranquilos, então, galera. Dúvidas? Certinho? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte BC como sendo parte 1 lá, eu propondo uma atividade, você já sabe que esse videozinho de 21 minutos aí contém a explicação do descendo acelerado, subindo retardado, eu vou deixar lá para vocês, ok? Vou só encerrar aqui a gravação.